O Estúdio A acompanhou uma semana de festival de teatro aqui em Chapecó para entrar um pouco no universo dos atores de teatro. Toda essa loucura e poesia você confere a partir de agora. Nesse momento, né, abrindo as portas, porque porta aberta, justo peca, estamos aqui nós pecadores, né, símbolos do Baco, do deus Baco, que é o deus do teatro, vindo para cá e nesse mundo do faz de conta de verdade que é o teatro. Os meus atores ficam bravos comigo, né, porque eu pergunto assim, para que serve o teatro? Para que serve isso? Não serve para nada. O teatro não serve para nada. Agora, este nada é que faz a grande diferença. Acredita-se que o primeiro ator da história tenha sido Téspis, no século V a.C., lá na Grécia Antiga. Ele foi trazido de seu povoado pelo tirano Pisístrato. Téspis chamava-se na época Hipócrates, ou seja, fingidor. Munido de uma máscara e de uma túnica, interpretava o deus Dionísio. Eu só sei que nada sei. Isso já dizia o meu pai. Alô? Alô, tudo bem? Como vai? Bom, a gente está aqui então com o Clodoaldo, que é diretor e autor do texto, né, A Máquina de Fermat, e também faz outros trabalhos como ator também, né, cara? Antes de qualquer tratativa, eu gostaria de saber por que eu estou nesse lugar. John Stewart, seu nome. Durante 111 anos, a casa dos Stewart representou a nobreza da Inglaterra. Essa situação certamente foi formada por um mal-entendido. Sim, não é? Tem uma frase que até virou meio bordão já, cara, mas a arte usa a mentira para falar verdades que não podem ser ditas de cara aberta, assim, você acha isso ou não? Olha, eu não sei se usa para dizer verdades, porque a verdade é uma questão de ponto de vista. É verdade. Né? Mas que o teatro, especialmente, é uma grande mentira, né? E eu brinco muito com isso, né? A gente está aqui fingindo, né, tentando convencer o público de que isso aqui é uma verdade, né, mas a gente sabe que não é, porque já que é uma brincadeira, já que é uma mentira, e o público não sabe se o que está sendo dito aqui é verdade ou mentira, né, então a gente se permite a brincar com isso, com a verdade e com a mentira, né, então a fronteira entre o que é real e o que não é real, eu especialmente sempre tento diluir, né. Porque o que importa é a história que está sendo contada. Bom, a gente está aqui na Praça de Chapecó com a galera do Cirquinho do Revirado, que acabou de apresentar o seu primeiro espetáculo ou já é o segundo? O que vocês já fizeram aqui em Chapecó? Nesse festival a gente já apresentou O Sonho de Natanael. Ontem a gente fez 4 apresentações já. Hoje apresentamos O Amor por Anestinhas e amanhã a gente apresenta o espetáculo Júlia. Vocês acham que o artista, ator, ele é um personagem que conta mentiras para falar verdades para o público? O teatro é de verdade, a gente sempre fala isso, né? Porque o que a gente faz é de verdade, a gente não pode fazer que está fazendo alguma coisa. Se tu pega um acordeão na mão, tu estás com o acordeão na mão, tu não pode fingir que faz, tu faz de verdade, né? Se tu erra, tu mostra que errou. Errei de verdade, né? O público ele tá ali justamente para brincar contigo, né? Ele está se dispondo a acreditar que eu sou um velho,
né? Um velho que só fala em ditados populares, só fala em anestinhas, provérbios, sabe? Isso é surreal, isso não existe, né? Mas o público se contamina com isso e acredita que de fato ele está querendo conquistar uma viúva solteirona. Então o público é tão cúmplice do teatro, por isso que não se faz teatro sem público, né? Bom, esse aqui é o Jonas Martins, que é o ator desse espetáculo, A Máquina Fermata. Tu acha que o ator é um fingidor, cara, quando ele encarna um personagem? São diferentes técnicas, né? Por exemplo, esse tipo de representação de personagens, essa mímese que é assim, o processo de imitação mesmo, de você assumir uma personagem, trabalhar ela no seu corpo, na sua voz, no seu processo de emoções e de sensações, é uma das várias técnicas, né, de atuação. Meados do século XX ainda era uma máxima no teatro. Depois a gente teve, por exemplo, encenadores como o Brecht, Jerzy Grotowski, que transformaram esse trabalho do ator, o Brecht principalmente com a técnica do distanciamento, que seria o ator enquanto personagem, porém ele tendo absoluto domínio dessa sua técnica de representação de uma personagem, com que ele pudesse, em determinado momento do seu trabalho, ele pudesse se afastar disso, se apresentar para o público enquanto ator, e depois retornar a essa personagem, para que não ficasse essa ilusão que o público estivesse vendo em cena uma personagem encarnada. Então o público via em cena um ator trabalhando uma técnica de representação, mas a qualquer momento ele podia sair dessa técnica de representação, se apresentar enquanto ator, enquanto ser humano, pensante, politicamente, certo, com atitudes sociais, e conseguir estabelecer essa ponte entre a representação dessa personagem e você enquanto ator, enquanto ser humano dentro desse espaço sócio, histórico, cultural, enfim. Isso, depois da segunda metade do século XX, começou a se pensar o ator de outra forma, né? O ator enquanto performer, enquanto não representação, mas enquanto apresentação, com temas pessoais, o ator se levando para a cena, se mostrando enquanto ser humano, suas fraquezas, suas vicissitudes, vícios e virtudes, né, que acaba se tornando, a partir de 1970, nesse ator tido como o performer, né, o performer de si mesmo, o ator em cena se trabalhando, e o processo de construção da encenação a partir do trabalho do ator, né? Já não mais com um texto dramático pré-estabelecido, no qual o ator pegava as suas falas, decorava, ia para a cena, ficava na mão do encenador. Mas o ator enquanto produtor do seu próprio processo, do seu próprio trabalho, enquanto processo criativo mesmo. Um executivo de sistema vinculado formado por apenas uma partícula com apenas 1 grau de liberdade é o pêndulo simples. Viver sem vínculos, Margaret. Você sempre foi uma partícula sem fim. Você pode viver sem fim. Você usou o doce e triste mar. Acalme-se, senhores. Acalmem-se, senhores. Acalmem-se, acalmem-se, senhores! Eu vou voltar para a máquina! Por favor, acalmem-se, senhores! Acalmem-se! Por favor, acalmem-se! Eu vou voltar para a máquina! Como as tuas impressões pessoais, assim, você, Clodoaldo, né, interferem nesse processo criativo, tanto na direção, quanto no texto, quanto na própria atuação em palco? Tipo, é o Clodoaldo que está no palco ou é o personagem que está no palco? Olha, de maneira geral, deveríamos dizer que é o personagem, né? Tem uma expressão que muita gente usa assim, o ator está possuído pelo personagem. Mas isso de forma concreta e real não acontece, porque não há como você se negar, né?
o corpo, mesmo emprestando o meu corpo para o personagem, é o meu corpo. Né? Se eu for para a cena, são os meus 120 quilos que estão ali. Né? Quer dizer, é a minha dor nas costas que está em cena. Né? Não adianta, por mais que eu faça um processo de imersão do personagem. São buscas internas do trabalho do ator. Né? Por exemplo, eu entro em cena, aí eu estou encenando uma personagem dramática, né, uma representação dessa personagem, eu estou representando essa personagem. Em determinado momento, essa personagem me pede uma sensação, uma emoção ou uma ação que eu vou buscar no meu processo interno. É claro, a gente procura não se deixar confundir, porque senão o ator entra em parafuso também. Subiram 6 homens e ainda havia lugar para mais. À sua volta, todos riam também. E de fato, o caso não era para menos. Pensar que aquele pobre animal puxaria a galope um carro tão pesado. Um dos moços bateu seu chicote. A éguazinha puxa com todas as suas forças, mas mal consegue se mover. Tentando-se agitar as patas, arranhar o sol e dobrar-se sobre as chicotadas. Os risos redobram. Micolca se enfurece e descarrega golpes terríveis sobre ela. Bate, 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 bate e torna a bater. E já não sabe mais com que há de ferir o pobre animal. Sem suportar mais, e mesmo sem forças, começa a dar coices para o ar.